Oiê, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no meu canal. Eu não tenho uma vinheta porque eu não sei fazer e porque eu não tenho dinheiro pra pagar alguém pra fazer. Então, quando eu tiver, ou eu tenho dinheiro pra pagar alguém pra fazer, ou eu aprendi a fazer. E aí, galera, hoje eu vou falar sobre chamado. O que é chamado? Qual é o meu chamado? Como descobrir meu chamado? Vamos lá, galera. Primeira coisa, então, o que é chamado, Ana? Chamado é um plano que Deus tem pra tua vida e Ele te convida a seguir. Por exemplo, você pode ter o chamado de ser um cantor, você pode ter o chamado de ser um grande pastor, um grande pregador e por aí vai. Agora, existem dois tipos de chamado que é muito importante da gente saber. O chamado universal e o chamado individual. Outro chamado é que ele fala lá na Bíblia, lá em Mateus 28:19, e fala em Marcos também, para nós levarmos o evangelho a toda a criatura, para nós espalharmos o evangelho. Então esse é o chamado universal. Todos nós temos esse chamado, essa missão de espalhar. Agora o chamado individual. Aí que entra, entendeu? Porque acontece? A gente sabe que o nosso chamado é levar o evangelho a toda a criatura. Agora, como eu vou fazer isso? Aí é o chamado individual. Por exemplo, o teu chamado pode ser missões internacionais, o teu chamado pode ser missões locais, o teu chamado pode ser através da música, o teu chamado pode ser através da dança, e assim vai. O teu chamado pode ser de várias formas. Agora você vai me falar, Ana, como espalhar o evangelho de Jesus? Eu não sei. Uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar, por exemplo, Mateus. Mateus tem 28 capítulos. Em 27 capítulos, na verdade, nos 28 até o penúltimo versículo, que fala que a gente tem que espalhar o evangelho a toda a criatura, é um modelo do que a gente tem que fazer. Então lá fala sobre como Jesus foi, o que Jesus fez, como Jesus era, sabe? Tudo isso. Então, ali é um modelo do que a gente tem que fazer, como a gente deve fazer. Entendeu? Agora, Ana, como eu faço para descobrir o meu chamado? É muito simples, querido, querida, amado, amada. É muito simples. É só você conversar com Deus. Chega e fala assim, Senhor, eu quero descobrir qual é o meu chamado. Eu não tenho a mínima noção do qual é o meu chamado, então, por favor, me mostra se o meu chamado é levar o teu evangelho através das redes sociais, se é eu indo de porta em porta, se é na minha escola, se é na minha cidade, se é no país inteiro. Enfim, se é através da música, aí você fala com ele, com certeza ele vai te responder. Aí você vai me falar, Ana, como é que eu vou saber? Como é que Deus vai me responder? Muito simples também. Deus pode falar com você de várias formas. Ele pode falar com você através de uma música, de um louvor que você tá ouvindo ali, tipo... Pegou, né? Por exemplo, você tá lá orando, aí toca o hino do Morada lá. E eu me despedi dos meus pais. Você vai entender. Tem que me despedir dos meus pais. Tenho que ir embora. Meu chamado é fazer missões ou pregar o evangelho. Sei lá, cantar, tocar. Eu tenho que me despedir dos meus pais. Ele pode falar com você através de pessoas. Então alguma pessoa pode chegar e falar algo. Às vezes não precisa falar diretamente, mas falar algo que você já vai entender. Ou vai falar realmente diretamente. Tipo, você tem que ir cantar. Né? Deus pode usar a irmã do coque, então não fuja da irmã do coque, tá bom? Deus pode falar com você também através da palavra. Eu acho que é uma das maiores formas que ele fala com a gente é através da palavra, porque lá a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, por mais que você tenha lido o mesmo texto 10 vezes, nas 10 vezes você vai aprender uma coisa diferente e Deus vai falar com você algo diferente. Então, leia a palavra, querido, querida. Também você pode fazer algum propósito, por exemplo, Senhor, eu vou jejuar por tantos dias e orar tal horário, orar tantas vezes, e eu só vou parar quando eu tiver a minha resposta. E aí ele te dá a resposta. Ou também Deus pode falar com você mesmo, assim, você ouvir a voz dele. Ele pode chegar e falar, Ana Júlia, você vai ser dançarina. É só um exemplo, tá, gente? Agora uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa que o nosso chamado para começar, por exemplo, meu chamado é missões, meu chamado é sair por aí falando de Jesus para as pessoas, enfim. E aí a gente pensa que pra gente fazer isso, às vezes tem que crescer um pouco, tipo terminar a escola, essas coisas para você poder sair por aí viajando e falando da palavra de Deus.
Só que a gente esquece que a gente tem uma ferramenta muito poderosa hoje em dia, que é o celular, que eu não vou poder mostrar pra vocês, porque eu tô filmando com ele, mas com certeza você tá me assistindo por um celular. A gente não precisa, às vezes, ficar esperando anos e anos pra ir pra esse lugar, pra ir pra tal lugar fazer missões. A gente pode começar aqui, ó, na internet, entendeu? Indiferente se você vai alcançar 1, 2, 1 milhão, 10 milhões, 2.000 pessoas, uma pessoa. Indiferente da quantidade de pessoas que você atingir, pode ter certeza que a pessoa que for atingida é porque Deus queria que aquilo acontecesse. Foi o que aconteceu comigo. Eu quero muito poder sair por aí falando do amor de Jesus, entendeu? E aí eu me esqueci, cara, eu não sei como, eu já tava mexendo com o Instagram, né? Mas no quesito de beleza, maquiagem, só que aí eu também vi que talvez não fosse tanto o meu forte, mas enfim. E aí Deus ministrou muito forte no meu coração de começar a falar nas redes sociais sobre ele, sobre o amor dele. Eu já falava antes, mas não falava tanto, que nem eu tô falando agora, e agora tá sendo o foco. E tá sendo muito top. Eu acredito que Deus tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas. Então Deus também pode te usar e você pode alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Agora eu vou falar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que cumpriram o seu chamado. O primeiro, assim, né, gente, que não tem nem o que falar, foi Jesus. Qual que era o propósito, o chamado de Jesus? Jesus veio pra Terra, viu como os seres humanos eram, andou com as pessoas daqui e se entregou numa cruz, morreu por cada um de nós. Quando ele veio pra Terra, ele já sabia que o chamado dele era isso, que o que ele teria que fazer era se entregar numa cruz. E foi isso que ele fez, ele cumpriu o chamado dele. Agora outro, foram os amigos de Jesus, os discípulos que andaram com ele. Eles aprenderam com Jesus, eles andaram com Jesus por 3 anos, foram aprendendo sobre Jesus, sobre o que ele fazia. E aí quando Jesus morreu, que Jesus deixou pra eles, ide, levai o evangelho a toda criatura. E eles fizeram isso. Se eles não tivessem feito isso, talvez hoje a gente não soubesse sobre Jesus, né? Não que não soubesse, mas enfim, vocês entenderam que eles tiveram um papel importante. Se você ler lá em Atos, você vai ver onde começa a igreja de Cristo e começa com esses discípulos. Então, eles também cumpriram o chamado deles, que foi levar o evangelho a toda criatura. Outra pessoa que cumpriu o chamado foi Moisés. Deus falou para Moisés que ele ia libertar o povo do Egito, né? No começo Moisés quis resistir, falou assim, Senhor, eu sou gago, não posso. Mas aí Deus falou, não tem jeito, querido, você vai e você vai. E aí ele foi. E ele cumpriu o chamado dele, que foi libertar o povo do Egito. Outra pessoa também cumpriu o chamado dele foi Noé. Noé cumpriu o seu chamado. Qual que era o chamado de Noé? Deus falou que Noé ia construir a arca, que ia chover muito e tal. Provavelmente você já sabe a história do Noé, né? E foi isso que ele fez, ele cumpriu o chamado dele e até hoje a gente lembra disso. Bom, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o que é chamado e que você procure buscar o seu chamado. Procura falar com Deus e falar, Senhor, me fala qual é o meu chamado, eu quero saber. E com certeza ele vai falar qual que é o chamado dele pra tua vida. E o propósito dele vai ser cumprido. E por mais que demore anos, vai ser cumprido. Sabe por quê? Vou falar pra vocês. Por exemplo, Jesus viveu 30 anos. Viveu 30 anos antes de começar a fazer milagres, enfim. Ele viveu 30 anos. E aí quando ele tinha 30 anos que ele apareceu... Nossa, eu falei igual uma bezerra, 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele apareceu para as pessoas lá no Rio Jordão. Foi batizado. E ali começou a história dele, o chamado dele. Porque ali ele começou a fazer milagres. Ele começou a ensinar as pessoas. Ele começou a ensinar os discípulos. E aí ele cumpriu o chamado dele por 3 anos. E aí o último, né, de tudo foi ele se entregar na cruz. E ele ainda ressuscitou e tá vivo até hoje, né, galera? E ele ainda tem um chamado pra cumprir, pra finalizar, que é vir buscar a gente ainda. Então o chamado dele demorou, digamos assim, 30 anos pra começar a ser cumprido. Entendeu? Então teu chamado pode demorar. Às vezes teu chamado pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 5 anos, 10 anos. Mas vai se cumprir. Se você recebeu, vai se cumprir. E às vezes a gente fica esperando
em Deus, fica esperando a hora certa e às vezes a gente tem que tomar uma iniciativa também, né? É que nem oração, né, gente? Não adianta a gente só orar e não tomar uma atitude. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui, curte aqui pra mim, pra ajudar a titia Ana. Trazer mais vídeos falando sobre vários temas, vários assuntos. E se você tiver algum tema que você queira ver, comenta aqui embaixo pra mim ficar sabendo. Tá? Me segue no Insta, me segue nos TikToks. Lá eu tô sempre por lá, todos os dias, dando um bom dia super animado pra você. Quem me segue no Insta sabe. Todos os dias de manhã eu dou um bom dia super animado. No TikTok sempre tem uma palavra assim, ó, de ânimo, de fé. No Insta também. E lá também falo sobre Jesus e sobre muitas outras coisas que aqui talvez vocês não vejam. Então me segue lá, tá bom? Em ambas as redes é Ana Jussante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui, compartilha para os seus amigos e não esqueça que você tem um chamado para ser cumprido, tá bom? Jesus te ama, não esqueça disso. E Deus te abençoe. Tchau!